Graças e paz a todos, prazer enorme poder falar-lhes novamente. E hoje eu gostaria de ler um texto. Na verdade, eu gostaria de tecer algumas considerações, uma breve reflexão sobre um episódio que se encontra no capítulo 8º do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versos 23 a 27, cujo relato nos coloca novamente Jesus com os discípulos numa embarcação e fazendo um determinado trajeto. Cristo num barco, uma cena muito comum nos evangelhos, até porque aquele era um meio de transporte bastante utilizado naquela região da Galiléia, da Judéia, e Jesus por algumas vezes recorreu a esse meio de transporte para alcançar outras comunidades, alcançar outros povos e proclamar as boas novas de salvação. Aqui nós vemos Jesus singrando as águas com os discípulos e, num determinado momento, Jesus é tomado por um sono profundo. E surge então uma grande tempestade que passa a causar um certo temor, um certo desespero na alma daqueles homens. E lembremos-nos, a tempestade, de fato, deveria ser uma tempestade muito violenta, uma tempestade muito agressiva, talvez até incomum, porque aqueles homens eram marinheiros, eram homens que conheciam o mar, alguns grandes pescadores, portanto, figuras, personagens experientes no labor marítimo. E a tempestade os assusta, a tempestade os inquieta, a tempestade gera neles um certo temor. E o temor destes homens é contrastado com a serenidade, com a tranquilidade do Cristo, que num canto do barco, que num canto qualquer daquela embarcação, dormia profundamente. Ora, atemorizados, no auge, no ponto mais alto de seu temor, aqueles homens clamam, bradam, gritam por Cristo para que este os salve. Diante desse grito, desse clamor, Cristo então se coloca em pé naquela barcarola, questiona a pouca fé daqueles homens e determina, impõe aos mares, impõe à tempestade que se acalmem, e tudo ali se torna pacífico. Ora, esse texto é um texto muito sugestivo. Por quê? Porque não são poucas as vezes que nós nos sentimos tanto quanto atemorizados como aqueles homens. Não são poucas as vezes que ao longo de nossa vida julgamos estar a sós, desamparados de qualquer auxílio, de qualquer socorro, de qualquer ajuda divina que transcenda os nossos recursos humanos, que transcenda o nosso domínio técnico, o nosso domínio científico, o nosso domínio, seja ele qual for. Não são poucas as vezes que nos sentimos sós e carentes de um auxílio que transcenda todas as nossas limitações. O que nos consola a partir da leitura desse texto é que Deus não nos abandona, Deus não nos desampara, e por mais que nos sintamos entregues à sorte das tempestades da vida,
e desesperados quanto ao fim iminente que essas tempestades parecem já escrever a nossa existência, Deus ali está, deitado, sereno, tranquilo, num canto qualquer do barco de nossa existência, e a qualquer momento, mediante o nosso clamor, Ele é capaz de se pôr em pé e determinar as águas e tempestades que se aquietem, a fim de que tudo retorne ao seu estado de placidez, refrigério e tranquilizador. Ora, que isso alimente a nossa fé e a nossa esperança, a certeza de que, por mais que nós estejamos sendo assolados pelas tempestades da vida, a qualquer momento Deus é capaz de se colocar em pé diante do barco de nossa existência e impor as águas que se aquietem e se silenciem, e tudo retorne à placidez e tranquilidade que as nossas almas anelam e almejam. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.